Em um mundo onde a humanidade foi ajoelhada por um vírus mortal, os sobreviventes restantes vivem sob a opressiva regra de uma nova raça de seres, os Zongans. Estes híbridos meio humanos e meio zumbis subiram ao poder após o surto viral, deixando a civilização humana, outrora próspera, em ruínas. Em meio ao caos e ao terror, um pequeno grupo de sobreviventes deve se unir para lutar por suas vidas e resistir às garras de ferro de seus opressores mortos-vivos. Neste envolvente conto de sobrevivência, esperança e coragem, o destino da humanidade está nas mãos daqueles que se recusam a desistir diante de probabilidades impossíveis. Ele fica na frente do edifício, virando e atirando enquanto verifica seu joter. Seus movimentos chamam a atenção dos guardas, que inicialmente duvidam se ele é humano. Entretanto, ao perceberem que ele é, perguntam-lhe o que ele está procurando. Eles assumem que ele está lá para resgatar um amigo que foi capturado. Empurrados por sua ousadia, eles o consideram como um alimento potencial para um banquete. Ao subirem ao último andar para desfrutar da refeição, o pensamento de banquetear carne humana depois de tanto tempo excita-os. Eles ficam satisfeitos em saber que ele veio até eles voluntariamente. No entanto, sua felicidade é curta, pois ele aparece de repente novamente. Eles se perguntam como ele conseguiu entrar sem o aviso dos guardas, mas ele deixa cair a cabeça dos dois guardas que havia encontrado antes. Ele não mostra medo ao perguntar se há alguém chamado Kraven. Para a surpresa deles, eles o informam que não há ninguém com esse nome. Eles perguntam se ele está lá para resgatar um amigo, mas ele nega ter se encontrado com ele. Isto os enfurece e exigem saber por que ele matou seus guardas. Ele simplesmente lhes diz que os guardas o aborreceram. O líder, indignado, pede a Jeff para lidar com ele usando o menu do dia no estilo hotel. Jeff balança sua espada, mas não é o suficiente para matá-lo. No final, ele mata Jeff ao invés disso. Como uma surpresa para eles, o líder do grupo ordenou que todos os rapazes o capturassem, pensando que ele deve ter usado algum truque que não funcionaria contra eles uma segunda vez. Eles ficaram furiosos sobre como ele ousou entrar no território de Zombie e derrubar os guardas de elite, e o líder instruiu a todos eles para vingar Jeff. Eles rosnavam e faziam barulho como se não fossem humanos. Ele pegou ossos humanos do chão e começou a bater neles com eles. Para a surpresa deles, ele conseguiu derrubar metade deles. O resto começou a tremer. Então ele inchou algo em sua mão, girou e vomitou-o com o osso, mandando-o voar na direção deles e cortando as cabeças dos Zogmans, exceto seu mestre, que ficou chocado por poder ter feito tal coisa apesar de seu pequeno tamanho. De repente, ele apareceu na frente do líder dos Zogman, fazendo-o pensar como ele tinha acabado de chegar lá tão rapidamente. Ele perguntou se ele era Kraven, o líder, mas em vez disso perguntou por que ele estava procurando por Kraven. Foi porque alguém lhe disse que Kraven poderia matá-lo, o que deixou o líder orgulhoso quando ele tirou sua espada para derrubá-lo. O cara o apertou com uma espécie de poder que ele havia reunido na mão, fazendo o líder explodir em pedaços. Ele derrotou todos eles num piscar de olhos, fazendo o resto dos caras tremerem, pensando se ele os mataria também, mas os poupou. Ele perguntou ao menino se ele sabia onde poderia encontrar Kraven, e o menino lhe disse que Kraven foi o último Zongan que ele matou. O garoto agradeceu por tê-lo salvo. Ele falhou mais uma vez. Ao sair do prédio, ele tira seu caderno de anotações e cruza um Zongan. Muitos anos atrás, o mundo foi destruído por um vírus zumbi, e os humanos eram escassos. A maioria dos sobreviventes eram zumbis, e estes zumbis evoluíram para monstros conhecidos como Zongans, que eram híbridos meio humanos, meio zumbis. O surgimento dos zumbis levou à destruição da civilização como ela era conhecida. Ele conseguiu sobreviver como humano, mas desde aquele dia, ele não conseguiu morrer. Quando o capitão chegou, eles questionaram Jiu, o menino capturado pelo Zongan, sobre o porquê de ele não os ter transmitido pelo rádio e ficaram surpresos com o que havia acontecido. Jiu lhes disse que não sabia que Kraven não estava lá e estava investigando a área, mas infelizmente foi pego. Eles ficaram intrigados com o que havia acontecido enquanto Jiu os informava que um garoto apareceu de repente, o que deixou o capitão perplexo. O garoto tinha matado todos os Zongans por conta própria. É difícil de acreditar, mas essa é a verdade.
Embora Gil não saiba por que ele apareceu, ele os matou a todos instantaneamente. O capitão perguntou onde estava o garoto, e Gil os informou que não podia dizer por quê. Como estava prestes a fazer-lhe algumas perguntas, ele saiu com pressa. O problema é que ele parecia tão assustador que Gil havia perdido a coragem. Como Gil explicou ao capitão, ele começou a suar e assim perguntou se o garoto também era um Zongan, mas Gil tinha certeza de que ele era humano. O capitão examinou o prédio e viu que ele estava usando tênis. Ao sair em busca dele, eles o viram de longe enquanto se escondiam atrás de uma árvore para se cobrir. Ele parecia um garotinho, fazendo-os questionar Gil se ele foi realmente quem matou os Zongans. O capitão notou que Gil estava sentado ali há algum tempo, e se perguntou o que ele estava fazendo. Pensando que era ele, o capitão se aproximou do garoto e o cortou. Foi incrível. O capitão parecia ter tentado matar o garoto, e parecia que ele era mais rápido que o garoto, pois sua cabeça voou para o ar. O capitão atirou na cabeça voadora para ter certeza de que o garoto estava morto. Para sua maior surpresa, o garoto cagou uma nova cabeça do pescoço, o que fez o capitão perceber que não podia matá-lo. O garoto disse ao capitão para parar de incomodá-lo e ir embora. Ouvir o garoto dizer isso fez com que o capitão quisesse aborrecê-lo ainda mais, então ele deu um pontapé no garoto. Ao correr para trás, ele disparou um tiro pesado, mas o garoto se esquivou dele com uma habilidade que confundiu o capitão. O garoto parecia tentar matar o capitão com seu poder, mas reconsiderou por não ter certeza do que o capitão estava fazendo. Ele instruiu o capitão a deixá-lo em paz, pois ele não gostava de matar humanos. Ele então recuou o poder que havia empurrado para fora de seu corpo. O capitão ainda não estava satisfeito. Ele atirou novamente ao garoto com uma faca e, ao parar, perguntou ao garoto quanto tempo geralmente leva para ele se regenerar, já que a ferida em seu pescoço ainda não havia cicatrizado. O garoto parecia surpreso, pois a ferida nunca havia demorado tanto tempo para se regenerar. Ele perguntou ao capitão como ela o fez, e ela se apresentou como Jeong Lee, um capitão sob a frente de erradicação. Ela pediu que ele se juntasse à frente de erradicação, pois ele tinha um talento valioso, sendo um garoto imortal. Claro, ela não estava apenas pedindo que ele se juntasse ao grupo deles e oferecendo qualquer coisa em troca. Ela também tinha algo a ver com ele. Gil lhe disse que desejava morrer e pediu-lhe que lhe concedesse esse desejo. A criança se perguntava sobre o que Lee estava falando. Lee disse a ele que eles tinham um cientista capaz que deveria ser capaz de descobrir uma maneira de matá-lo. Ela explicou que o cientista fez a faca que estava segurando e como era a primeira vez que algo assim acontecerá com ele, eles fariam seu desejo se tornar realidade. Lee perguntou seu nome e respondeu que seu nome era Mirai On. Lee prometeu a Mirai que ela o ajudaria a eliminar todos os Zongans para que eles pudessem recuperar suas terras. Ela também prometeu garantir sua morte uma vez que a sociedade humana tivesse sido reconstruída. Lee esperava trabalhar com Mirai até aquele dia. Sua esperança, que havia começado a desvanecer-se, estava agora sendo reacendida. Se eles mantivessem sua promessa, ele poderia morrer. Garon parecia estar a caminho com o carro, mas estava demorando mais do que eles haviam previsto. Entretanto, assim como eles pensavam que ela ainda poderia estar longe, ela chegou. Lee instruiu Mirai a entrar rapidamente no carro para que eles pudessem ir embora. Garon se perguntou quem era Mirai, e Lee explicou que ele era um novo recruta que havia se juntado a eles recentemente, e que ela estaria a cargo dele. Garon ficou satisfeito com a perspectiva de uma promoção e se apresentou formalmente a Mirai como Garon Jin. Ela sugeriu que ele se sentasse na frente, pois ele parecia tímido. Ao embarcarem no ônibus, Lee informou Mirai que sua missão era explorar o distrito de Jinhar, que atualmente estava sob o controle da quadrilha Crimson. A gangue Crimson era um grupo de Zongans que tinha tomado várias cidades, e seu objetivo principal era derrubá-los. Para isso, eles precisavam descobrir onde seu chefe estava, e por isso estavam investigando Kraven, que era um membro da gangue Crimson. Acreditava-se que um dos líderes da gangue Crimson, um paladino, estava no distrito de Jinhai, e era possível que o paladino tivesse algum contato com o chefe. Portanto, Mirai e Garon tiveram que ter cuidado ao conduzir sua investigação, o que poderia levá-los até o chefe. Kraven pode ter sido o líder de um grupo, mas um paladino governa uma cidade inteira.
Seria melhor para eles viajarem juntos, mas havia outros lugares que precisavam investigar. No distrito de Jinhai, Shangwon City, Garon e Marie foram deixados na periferia da cidade. Era mais seguro para eles irem a pé de lá, pois a área era bastante perigosa. Garon informava a Mirai sobre alguns detalhes, e eles procediam de lá. Esta era a primeira missão de Garon, e ela se sentia nervosa, mas tinha que dar um bom exemplo para Mirai, sua sênior. Felizmente, eles conseguiram entrar na cidade com segurança, mas foi aí que as coisas ficaram sérias. Garon percebeu que precisava ficar alerta porque todos no distrito eram Zonga. Além disso, todo o distrito estava colaborando com os Zongas quiméricos, e eles poderiam pular fora inesperadamente. Enquanto isso, os outros membros da equipe, incluindo Lee e os demais, ficavam de olho neles através de uma câmera. Alguns deles duvidavam se Garon e Marie estariam seguros sozinhos, mas Lee lhes assegurou que a presença de Mirai fazia diferença, já que ele estava confiante em suas habilidades. Ainda assim, Lee estava curioso sobre os motivos de Mirai para se juntar a eles e se perguntava se ele tinha motivos ocultos.